Então, o princípio para nós, a gente tem que entender que você deve segurar os fios de uma maneira que torne fácil realizar os nós, então, de maneira técnica, né? Que você tenha que realizar o mínimo de movimentos possíveis e que ao mesmo tempo o seu nó fique efetivo, sem perder a tensão dos fios. A maioria dos nós, vocês vão ver que a gente dá com esses dois dedos, com o movimento de pinça, com o indicador e com o polegar. Então, para manter a tensão, você vai manter a tensão com os outros 3 dedos, enquanto esses 2 dedos trabalham. Um outro nó, o quarto nó que a gente vai fazer, ele já é feito mais com esses 3 dedos. Então, você vai manter a tensão com a pinça, para poder esses 3 dedos trabalharem para fazer a realização do nó. Primeira coisa, antes de fazer o nó, você tem que cruzar os fios. Tá? Os fios devem estar cruzados para poder preparar o nó. Então, como é que a gente faz esse cruzamento? A maioria das vezes, como os nós que você vai trabalhar vão ser dessa maneira, então você cruza da seguinte maneira: você segura do mesmo lado que você vai cruzar com a pinça, deixando livre esses 3 dedos, e você pega o fio do outro lado, abraça com esses 3 dedos, faz um movimento de pronação, entregando o fio que está na tua pinça para os 3 dedos da outra mão. Aí você volta, você está do jeito que você estava antes, 3 dedos, e você tem ali os fios cruzados. Tá? Então esse movimento aqui, tanto para um lado quanto para o outro. Então, esse é um movimento que deve ser treinado, tá? Vocês devem treinar esse movimento de cruzamento. Veja que a gente faz esse movimento e os fios mantêm a tensão. Tá? Você procura fazer isso sem afrouxar, sem fazer isso aqui, ó. Tem que ter atenção enquanto você está fazendo esse movimento. Ok? Tá. Bom, primeiro nó, então agora vai ser o nó que a gente chama de sapateiro. Tá? Quando alguém falar o sapateiro, o nó de sapateiro, é a mesma coisa que alguém falar o sapateiro por cima, ou sapateiro, é a mesma coisa. Quando você só fala sapateiro, está implícito que é um sapateiro por cima. Você então está aqui, faz aquele cruzamento, então esse fio no caso ficou por cima. Tá? Então é essa mão que eu vou utilizar do fio por cima para fazer o sapateiro ou o sapateiro por cima. Esse cruzamento de fio que está lá na frente, eu vou ter que trazer ele para mim, para fazer o nó. Então eu vou montar, o que a gente chama de montar o nó. Então, para eu trazer aquele cruzamento lá para cima, eu vou com o auxílio desse indicador, tá, com a tensão, eu vou trazer ele até aqui. Então, o fio que está por cima, eu vou por cima trazer com o indicador. Então, o cruzamento que estava lá na frente agora está aqui, embaixo do meu indicador. Com esse cruzamento, eu abro espaço para colocar o meu polegar por baixo e para frente. Ó. Esse daqui eu levanto, eu monto o nó ali mais levantado, eu não monto ele aqui embaixo, eu coloco ele na frente. E a outra mão vai depositar a outra ponta bem no meio do polegar e ainda mantendo a tensão aqui, que eu vou fechar com o indicador. Quando o indicador fechou e abraçou o fio, aí eu posso soltar aqui para que ele possa completar o movimento de punho, ó. Movimento de punho, trazendo o fio para cá. E aí eu pego de novo o fio aqui e o nó está montado. Eu estou fazendo sem tensão para poder mostrar, tá? E o nó está montado. Você vai fazer isso o tempo todo, né? Voltando o nó que estava aqui, com tensão. Você vai manter a tensão o tempo todo. Aí quando você pegar aqui e soltar, ele está com tensão. E aí você vai descer, levar o nó até lá na frente. Esse levar o nó, é importante que você geralmente segure um fio e o outro você vai levando com o indicador. Então você vai levando o nó com o indicador até o local da estrutura. Ah, o fio ficou longo. Encurta e continua levando, sem perder a tensão.
encurta e continua levando, sem perder a atenção. Encurta e continua levando, sem perder a atenção, e lá você fixa o nó. Tá? Isso é para qualquer tipo de nó que você for fazer, você vai levar o fio dessa maneira. Cruzando para o outro lado, então eu tô ele aqui, vou cruzar para cá, então agora eu vou fazer o sapateiro por esse lado aqui. Mesma coisa, eu levo lá para trazer o cruzamento aqui, ó, o cruzamento agora está aqui, estava lá na frente, agora está aqui, tá? Venho com o meu polegar aqui, você viu que eu ergui, tá? Para manter a tensão e para ter ângulo de punho suficiente para eu conseguir fazer o movimento. Se eu ficar aqui embaixo eu não consigo, ó, o polegar não entra o suficiente, então aqui eu consigo um ângulo que ele entre. Aí o outro fio eu deposito bem no meio do polegar, fecho com o indicador e eu solto e faço um movimento de punho para dentro. E o fio está aqui, o nó está pronto. Aí é só levar mais uma vez. Você vê que essa mão não precisou se mexer na hora que estava levando o nó, né? Diferente de cadarço de tênis, né? Que você vai fazer aquilo lá e fazer isso aqui, né? Um fio para cada lado, né? Então você não vai fazer tipo cadarço de tênis, você vai deixar um fio pronto, um fio esticado e vai levar o outro. É suficiente, tá? Então não faça nenhum movimento a mais do que o necessário. Se você consegue fazer um nó com 3 movimentos, não faça o nó com 4 ou com 5. Próximo então vai ser o sapateiro invertido ou o sapateiro por baixo. A gente começa da mesma maneira, cruza de alguma forma aqui, tá? Cruzei então para esse ficar para baixo. Então se esse fio ficou para baixo, ó, no cruzamento, então o sapateiro invertido é com fio de baixo. Tá? Como é que eu faço? Os dois, segurando assim como sempre, minha pinça aqui liberada. Eu vou pegar o polegar do lado que eu vou fazer o nó, por fora eu vou levar esse fio por baixo e por fora para trazer esse cruzamento para cá, né? Aqui não dá para ver direito, aqui. Mas o cruzamento está aqui em cima. Se eu soltar aqui, vocês vão ver o cruzamento aqui, tá? Então, eu estou trazendo esse cruzamento para cá. Trazendo esse cruzamento para cá, eu introduzo o indicador e já removo o polegar. Quando eu remover o polegar, dá para ver aqui onde está o cruzamento dos fios. E esse fio aqui, que eu deixei praticamente parado, já vai cair bem no indicador, que é onde eu vou passar o fio para frente. Eu vou fechar aqui com o polegar e vou soltar. Soltando, eu vou para frente. Então nessa ida para frente, no polegar, no sapateiro invertido, é essa hora, na hora da passagem do fio por dentro do cruzamento, que eu vou erguer o conjunto. E aí eu pego o fio aqui, o nó está montado, ó, bem em cima do meu polegar, tá? Eu solto e aí levar de novo, mesma coisa. Leva até tá lá, tá? Mesma coisa, vamos cruzar pro outro lado. Então agora esse aqui tá por baixo, então esse aqui que eu vou fazer, eu vou fio de baixo, com o polegar por fora, eu vou levar por baixo do outro fio para formar essa alça, onde eu vou introduzir o indicador e removo o polegar. Removendo o polegar, ó, o indicador está aqui. Com a outra mão eu vou depositar a ponta do fio bem na ponta do indicador. E aí eu fecho, tá? Então aqui eu só estou mostrando, tá? A gente vai estar assim, vai fazer isso aqui embaixo, tá? Então estou fazendo ali isso aqui. Coloca aqui. Nisso eu solto. Aí eu solto. Até acontecer isso, até eu prender com a pinça aqui, isso aqui tem que estar sob tensão. Prendeu a pinça aqui, eu solto. Aí eu faço um movimento para frente para passar esse fio por aqui. E aí eu pego ele aqui na frente, nó tá montado, ó. Aí é só estica um fio e o outro leva até o local da estrutura e o nó tá pronto. Bom, um outro nó que a gente ainda segura da mesma maneira, né, que ainda é com
polegar e com o indicador. Então a gente ainda segura com esses 3 dedos. É o nó que a gente chama de pediátrico. Então fazemos aqui o cruzamento, né? Esse fio ficou por cima. O pediátrico você vai fazer com o fio que está por cima. Você pega no formato de C e por fora, com o polegar, você vai pegar o fio que está por cima e trazer ele mostrando essa parte da mão para você, tá? Você vai inverter essa parte da mão, mostrando para você fazer uma figura de um 4, aqui no caso um 4 invertido. Então você vai fazer uma cruz, os fios vão ficar cruzados em forma de cruz, né? Essa face da mão virada para você, com a palma para baixo. Quando ficar nessa posição, procura trazer esse cruzamento de forma que fique só o indicador passando pela alça, não fique mais espaço do que o indicador, tá? Trazendo mais para cá assim, para ficar pouco espaço para não perder a atenção. E esse indicador vai pegar esse fio aqui, tá? Então ele está aqui assim, ele vai vir, vai ser difícil enxergar daí, né? Vamos ver, vou tentar trazer para cá minha mão, fazer assim. Então você vai fazer o nó desse jeito, né? Trazer para cá. Como é que é essa pegada aqui? Vou inclinar minha mão para dar para ver. Você vai pegar o fio aqui, trazer ele para dentro da alça. E aí, ó, ainda estou segurando aqui. Quando eu peguei aqui, aí eu solto daqui, para manter a tensão. Tudo com tensão o tempo todo. Aí com essa mesma mão, eu vou levar um nó lá para baixo. Ou seja, essa mão aqui nem se mexeu, ela só ficou apresentando o fio, tá? Quando a gente for fazer pro outro lado aqui, na verdade tem que ser assim. Aqui, tá cruzando por cima. Vou mostrar um nó mais rápido para vocês verem que essa mão aqui nem se mexe, ó. Você vê que essa aqui só fica apresentando o fio. A outra mão que vai fazer então o movimento. Leva, tá aqui, leva os 2 dedos por fora, ó, não um de cada lado, os 2 dedos por fora do fio. Segurando aqui os 2 por fora. Traz por cima, cruza. Cruzou, o indicador vem, pega aqui, tá? Aqui e traz para cima. Ainda estou segurando aqui, ó, com os 3 dedos. Uma vez que eu peguei aqui, que aí eu solto aqui, que aí não perde a tensão. E aí eu pego aqui com os 3 dedos e vou levando o nó para lá, sem soltar essa tensão. Então esse é um nó que você pode fazer 1, 2, 3, um atrás do outro, sem mexer com a outra mão. Então agora esse nó, diferente dos outros, a gente não vai manter a tensão com os 3 dedos de cada mão, porque o nó é feito com esses 3 dedos. Então você vai manter a tensão com os dedos em pinça, tá? Cruzando os fios, vou fazer um cruzamento para parecer melhor, tá? Você vai pegar o fio de baixo, tá? Então você está aqui dessa maneira, o fio de baixo, mantendo a tensão assim, você vai com esses 3 dedos abaixar e fazer o cruzamento, ó. Você vê que essa mão aqui não precisa nem se mexer, tá? Vem aqui e traz. Fez o cruzamento, você com esse dedo aqui, o dedo médio, vai pegar o fio que está sendo segurado por essa pinça aqui e vai levar para dentro da alça. Essa mão mantém a tensão e essa aqui que você fez, a mesma que você fez o nó, você vai levar ele até a estrutura. Vou fazer de novo sem cruzar, só para mostrar que você pode fazer esse nó várias vezes sem ter que mexer a outra mão. Fazer para o outro lado. Então aqui esse fio está por baixo agora, mesma coisa, vem, cruza, pega o fio, traz para dentro e leva
o nó lá para frente, mantendo aqui a tensão. Tudo que a gente está falando de nó, que a gente está fazendo nó, a rigor, tudo isso aqui são o que a gente chama de seminós. Tá? Então esses nós todos que tem uma voltinha, na verdade é um seminó. O nó mesmo, ele tem duas voltas para dentro da alça quando você fecha, que a gente costuma chamar mais de nó duplo. Então, na verdade, o nó duplo é o verdadeiro nó e o nó é o seminó, mas vamos falar como é a maioria das pessoas fala. Então vamos fazer um nó duplo. O nó duplo seria o que? Você tem aqui um nó que você passa uma vez e forma um laço, uma passada antes de você fechar. O nó duplo nada mais é que tem quando tiver uma segunda passada. Então você tem essa figura aqui que forma um nó duplo. Tá? Como é que a gente faz esse nó duplo? Num movimento só. Então você pega aqui, você faz o cruzamento. Tá? Tem várias maneiras de se fazer, essa maneira eu acho a mais simples. Tá? Então o fio que está por cima, você monta um nó pediátrico. Montou um nó pediátrico. Então, em vez de você terminar esse nó pediátrico, com a outra mão, você vai pegar o polegar por fora, nesse mesmo fio que você está segurando, e laçar ele dessa maneira. E o indicador que está aqui vai entrar no mesmo local que o outro indicador está, só que em sentido inverso. O da mão esquerda está de cima para baixo, esse vai ser de baixo para cima. Uma vez feito isso, você isola cada mão de um lado, então você puxa os dois dedos de cada um para o seu lado, de forma que as mãos não fiquem, os dedos não fiquem cruzados, de mãos diferentes, né? Das duas mãos não cruzem um com os outros. E você vai completar o pediátrico aqui do mesmo jeito que você faria, pegando esse fio aqui. E com esse dedo aqui, você vai fazer como se fosse um pediátrico inverso, só que ao mesmo tempo. Você vem aqui para pegar aqui e aqui para pegar aqui. Esse aqui você joga para cima, esse aqui você joga para baixo. E você passa um fio para cima e um para baixo, formando a figura do nó duplo. E aí é só fechar. Tá? Então, executando esse nó de uma maneira mais rápida, né? Então, aqui lá, um nó pediátrico, outro por baixo, afasta, pega os dois ao mesmo tempo, um para cima, um para baixo, formou o fundo, o formato, nó duplo. Coisa que é importante também é a gente saber fazer o que a gente chama de nó quadrado. Tá? O que é o nó quadrado? O nó quadrado é quando você dá o seu primeiro nó e o segundo nó que você vai dar, ele vai travar o seu primeiro onde ele se encontra. Tá? Então, primeiro vamos falar o que é a figura do nó quadrado. Né? Eu vou fazer aqui, então, só para formar a figura, para explicar o que é um nó quadrado. Então, vamos fazer aqui um nó quadrado, mostrar a figura de um nó quadrado. Então, percebam, então, tem o primeiro nó e o segundo na sequência. Tá? Os dois, se você for considerar o mesmo lado, de dentro desse círculo aqui, essa parte do fio, esse aqui está saindo por cima e aqui também está saindo por cima. E do outro lado, essa parte do fio está saindo por baixo e essa parte do fio também está saindo por baixo. Então, quando você tem uma sequência de dois nós, que dos dois lados os fios saem pelo mesmo lado, ou seja, desse lado por cima e do outro lado por baixo, ou vice-versa, você formou um nó quadrado. Quando você forma um nó que não é assim, então eu vou fazer uma sequência de nó que não forma um quadrado, só fazer a figura dele aqui para dar para ver. Então nós temos assim o contrário, ó. De um lado aqui nós temos que aqui o fio sai por cima e aqui o fio está saindo por baixo. E do outro lado também, aqui o fio sai por cima e aqui o fio sai por baixo. Esse nó aqui não é um nó quadrado. Qual que é a diferença de se fazer um nó quadrado ou não? Quando você faz um nó
que ele não, quando você faz um segundo nó, que ele não sai quadrado em cima do primeiro, esse segundo nó, quando você fechar em cima do primeiro, ele vai continuar levando o primeiro nó para frente, ele não vai travar, tá? Ao passo que quando você faz um nó quadrado, esse segundo nó trava o primeiro, você vai conseguir descer ele até chegar no primeiro nó. Quando chegar no primeiro nó, os dois se travam e não descem mais. Quando você faz um nó que não é quadrado, o segundo nó consegue, ele vai fechar até encontrar o primeiro e depois os dois vão descer junto até chegar na estrutura, tá? Então vai ter situações que você vai precisar, não é o momento agora de estudarmos isso, mas vai ter situações que você, numa cirurgia que você vai precisar que o segundo nó continue correndo junto com o primeiro e vai ter situações que você vai precisar que o segundo nó pare naquele primeiro. Então você tem que saber se você vai dar um nó quadrado ou um nó não quadrado. Como é que você vai fazer isso? Você não vai ficar montando o nó e ficar vendo se é quadrado, ainda mais com um fio de nylon, um fio menorzinho, mais fininho, que você não consegue ver essas voltas, né? Então tem algumas situações, algumas partes técnicas aqui que você consegue distinguir se você vai fazer um ou outro. Então, como é que funciona? Considere que o nó de sapateiro por cima é o espelho do nó de sapateiro por baixo, ou invertido, tá? Porque quando você monta o nó de sapateiro, você montou aqui, né? Fio de cima aqui. Se você for fazer esse nó aqui, você vai trazer esse fio aqui por cima para jogar ali. Então, esse fio aqui vai vir para lá. Se você estiver fazendo com essa mão, você vai estar fazendo o nó de sapateiro por baixo, aqui assim, e vai estar levando esse fio para lá. Então, é a mesma figura, né? Ou você vai estar dando o nó por aqui, ou você vai estar dando o nó por aqui. Então, o sapateiro e o sapateiro invertido são em espelho. Da mesma maneira, o nó pediátrico, que você vai trazer isso aqui para cá, ou seja, você montou essa figura, isso aqui vai entrar aqui, é o espelho do nó de cirurgião, que você faz a mesma figura, só que esse vem por cima. Então esse vem por cima do cirurgião e o pediátrico, o outro fio vem por baixo, tá? Então são nós em espelhos. Então imagina isso, o nó sapateiro tem como seu nó em espelho o sapateiro invertido. E o pediátrico tem como seu espelho de cirurgião. Tá? Vamos falar o seu nó complementar, o nó espelho. Se você quiser fazer um nó quadrado, vamos supor que você fez o primeiro com a mão esquerda, um nó de sapateiro. Eu quero fazer um nó quadrado. Então, ou eu com a mesma mão vou fazer o nó em espelho dele, sem cruzar, agora eu não cruzo os fios, então já venho e faço um sapateiro por baixo, ou com a outra mão eu faço o mesmo nó que eu acabei de fazer com essa mão. Então eu fiz com a mão esquerda um nó de sapateiro. Então vou fazer agora com a mesma mão esquerda um nó de sapateiro invertido. Então fazendo assim, eu tenho um nó quadrado. A mesma mão, o seu nó em espelho. Outra maneira de fazer o quadrado, eu fazer, por exemplo, vamos fazer um sapateiro normal aqui, e com a outra mão agora eu também faço um sapateiro normal. Aí ele também sai quadrado, ou seja, o mesmo nó, só que na outra mão. Então, se você quiser fazer um quadrado, você faz o mesmo nó com a outra mão, ou a mesma mão, o nó em espelho dele. Se você fizer o contrário, aí ele não sai quadrado, né? Se você fizer, por exemplo, com a mesma mão o mesmo nó, aí ele não sai quadrado. Um fio saindo por cima, um fio saindo por baixo. Do outro lado, um fio saindo por cima, um fio saindo por baixo.